Aquela frase que muita gente costuma dizer, trabalhe com o que ama e nunca precisará trabalhar na vida, é o resumo perfeito da história do mineiro Thales Alves. Mesmo diante da invisibilidade da profissão, o gari não esconde a felicidade de estar nas ruas de BH coletando lixo. Percorre uma média de 30 quilômetros por dia. Há 3 anos, Thales viralizou nas redes sociais após a filha divulgar um vídeo dele trabalhando. Imediatamente surgiu o Garigato. Depois disso, foi convidado para participar de programas de repercussão nacional e passou a ser muito assediado. Mas ao contrário do que muita gente especula, Thales não abandonou a carreira. Usou a fama para enaltecer ainda mais a profissão de gari, que ele tanto se orgulha. Seja bem-vindo. O Palavra Cruzada começa agora. Fernando Torres participa comigo deste programa. O jornalista tem 18 anos de experiência. É mestre em comunicação pela UFOP. Foi assessor de comunicação na Assembleia Legislativa de São Paulo, repórter, colunista e editor adjunto na revista Viver Brasil e repórter no jornal O Tempo. Atualmente é consultor de comunicação na Impress Porter Novelli. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Thales, que história, hein? Nossa, que repercussão. Você era aquela criança que queria ser gari? Não. Você virou gari por um acaso, mas você quis ser gari, né? Eu virei gari, na verdade, por necessidade. Primeiro, né, boa noite para todo mundo aí. Eu virei gari por necessidade, né? Eu me via numa profissão onde eu não estava recebendo o suficiente para poder suprir as minhas necessidades, tinha a pensão das minhas filhas. E por esse motivo, como eu não tinha curso nenhum, né? Tinha um curso, mas não consegui na área, por exemplo, de vigilante. Eu vi tinha um caminhão de lixo que passava lá na porta do meu serviço. E eu falei, gente, quanto será que essa galera ganha? Vamos ver. Eu fui ver, ganhava o dobro do que eu ganhava, um exemplo. E aí eu falei, não, eu vou ser gari. Eu preciso dessa profissão. Ia ser uma coisa passageira, mas virou uma coisa assim, um amor mesmo pela profissão. Isso faz quantos anos, Thales? Isso já faz 3 anos. Na verdade, 5, né? 3 que viralizou assim nas redes sociais. Mas que você trabalha como gari faz Tem 5 anos. Desde 2019, então. Do final de 2018, vai fazer 6, na verdade. E aí mas aí você quis muito ser gari, porque você falou que o povo acha que é fácil, né, Fernando? Ir lá, dar o nome, vou fichar como gari, não é bem assim, né? Para mim poder conseguir, por exemplo, entrar na empresa, eu cheguei lá, tem fila de espera, né? Pra vocês terem ideia. Então, antigamente não tinha isso, pegava no laço. Mas hoje em dia, por exemplo, você fica meses, às vezes, na porta, esperando por uma vaga. E quando eu cheguei lá, tinha uma galera já esperando. E aí eu falei, gente, poxa... E nisso eu conversei com um gari que passava lá na porta do meu trabalho, que eu era repositor de mercadoria. Falei, poxa, tem como você me indicar lá? E ele me indicou. Falou, vai lá que o encarregado vai conversar com você. Peguei e coloquei minha melhor roupa. A melhor roupa. Falei, não, vou para uma entrevista de trabalho. Coloquei, eu tinha a melhor roupa social que eu tinha e fui. Quando eu cheguei na porta, que o encarregado olhou para mim, de cima e baixo, assim, ele olhou e falou, não é possível. Você não serve para ser gari. Esse cara não veio procurar, a profissão de gari. Eu falei com ele, não vim, né? Ele falou, você tem certeza é isso que você quer? Eu falei, tenho, eu preciso. Eu não conheço muito a profissão, mas eu tenho disponibilidade, disposição. Se o senhor me dá uma oportunidade, você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Eu falei, desse jeito. Em primeiro momento ele falou comigo, não tem a vaga. Não tem a vaga, para você fichar você, alguém tem que sair para você entrar. E aí, nisso eu desanimei, voltei para casa triste mesmo, e falei com esse amigo meu, que eu tinha conversado com ele, que ele tinha me indicado lá. Ele falou comigo, Thales, volta lá, você tem que ficar na porta. Eles vão ter que ficar vendo o seu rosto todos os dias até eles cansar de você. É inacreditável, né, a gente pensar que uma cidade do Porto de Belo Horizonte tem fila de espera para ser gari. Como que mudou muito. Antigamente não era assim. Eu falo que eu lembro, né, mas não era desse jeito. Então, ficou muito mais difícil para todas as profissões. Você acha que ficou valorizado? Ficou que um pouco mais. Que o salário agora é melhor? O salário, é verdade. O salário. Antigamente, o salário de gari era bem baixo. Então, na época eu nem sonhava em ser gari, mas teve uma greve, se não me engano, que isso mudou a história, sabe? Mudou completamente, ticket, salário bruto, benefício. Então, chegou num nível, por exemplo, de salário de motorista de ônibus, de coletivo, vigilante, de profissões que precisam de curso, escolaridade, né? E o gari não precisa de escolaridade. E essas profissões ficaram com salário inferior ao de gari? Ficou patamar, pareado, entendeu? Ficou pareado ali. E aí, eu fiquei lá, fiquei mais ou menos aí uns 2, 3 meses lá na porta.
Isso que eu ia te perguntar, quanto tempo você ficou batendo ponto? Isso. 2, 3 O que acontece? meses. A primeiro momento eu desanimei, sim, mas aí esse amigo meu falou, não, você vai ter que ir lá, você vai conseguir. E aí eu largava serviço 5 horas da tarde e pegava um ônibus e ia para lá, ficava lá na porta. Muitos ficavam, às vezes, tão muito cansados de ficar em pé lá, sentava e tudo, eu ficava em pé e ficava esperando. Chegou um grande dia que o encarregado chegou e me chamou, falou, olha, eu vou te dar uma oportunidade, você não me decepciona. Esse dia foi, eu falo para vocês que, tirando o nascimento das minhas 2 filhas, foi o dia mais feliz da minha vida. Que bacana. Porque, pensa, é algo que para muita gente talvez é simples, mas para uma pessoa que está precisando muito, sabe? E que você ficou muito tempo esperando, E que eu fiquei muito tempo esperando, é surreal. É apenas um emprego, E mas você para foi mim era a coisa embora. mais importante da minha vida. Eu fui embora rindo, feliz, e quando eu coloquei esse uniforme, que eu não esqueço, até hoje, na época, eu nem tinha celular assim para poder gravar muito, tiraram uma foto assim, infelizmente eu não guardei essa foto, mas eu fiquei tão feliz com aquela foto quando eu vi, que eu falei, cara, eu peguei o uniforme assim, aí o primeiro dia foi surreal. E me Aí diz uma começou. coisa, você já ia assim arrumado, perfumado, barba feita, penteado, porque a gente fala da questão da invisibilidade, porque o gari tá ali no meio daquela bagunça, aquela correria, Sim. o cara corre muito, pega lixo e varre, e aquela confusão, e realmente é uma profissão invisibilizada. E você se destacou por estar desse jeito, desde o primeiro dia, nos seus outros empregos, você era esse cara preocupado com a aparência? Sim, sempre. Eu sempre gostei de treinar, de fazer uma musculação, de cuidar do meu físico, sabe? O cabelo ali, a barba feita. Então, assim, quando eu entrei nessa profissão, eu me senti diferente de todo mundo. Porque eu via muita gente, assim, às vezes, que não tinha essa preocupação, muitos, né? Não todos. Eu falei, Mas não, a maioria não é assim. A maioria não é se assim. cuida. A maioria não é assim. Não tem essa preocupação com a imagem. Não tem a preocupação. Às vezes, até por uma questão de... Como é que eu vou dizer? Eu posso estar errado aqui, mas tem uma questão de cultura mesmo da profissão, sabe? Da galera falar, pô, eu tô na coleta de lixo, pra que eu vou ficar me cuidando assim, né, e tudo? Entende? Tem muita gente que é assim. Mas eu não. Eu falei, não, quando eu cheguei, primeiro dia, houve aquele impacto, né? A galera olhou assim e começou a virar até uma pequena chacota assim na empresa. O gari modelo aí, nisso começou tudo, né? Pois é, você disse que o dia mais feliz da sua vida foi quando você conseguiu a profissão, o emprego de gari. Sim. Foi mais feliz que o dia que você ficou famoso? Foi, porque, na verdade, quando aconteceu a visibilidade, os programas de TV e tudo, a primeiro momento eu não estava nem acreditando, né? E como, a partir disso, né, dessa profissão, do dia que eu coloquei o uniforme, eu comecei a trabalhar, a partir desse dia, foi por conta disso também, né, que eu estava ali naquele programa de televisão. Então, esse dia foi mais importante por conta disso, entendeu? E você Porque chegou lá, você tinha físico, você tinha preparo. Sim, Como mas só que porque não é mesmo fácil, assim- não. Você vê aquele Não povo é. subindo com o saco de lixo pesado, pendurar, dar tchau, porque ainda tem os menininhos que gostam de dar tchau, Tem. quem buzina e tal. Ô, amigão! Não, é uma alegria, sabe, é uma energia que eu nunca senti em profissão nenhuma. Que só quem trabalha, sobe naquele caminhão ali, que consegue sentir. Você vira, como se diz, você vira como se fosse um super-herói ali, sabe? Poxa, você está enfrentando muitas coisas, vidro, seringa, tudo, queda do caminhão. Você caiu tudo. muitas vezes? Já tive uma média de 5 acidentes, 2 bastante Em graves. 5 anos? Em 5 anos, quase 6 anos aí, Mas parece que... Tá baixo aí. Não, tem uns lá que em 15 anos não acidentou tanto igual eu. Acho que eu tava... Sem tinha preparo. Nossa, tava meio assim. O pessoal até falava, Thales, você tem que fazer muita oração. E aí, assim, qual preparo que você teve que fazer para ser gari? Então, hoje não existe um preparo para entrar. Não, mas Você eu entra digo, eu digo no sentido assim, o que você precisou aprender, né, para fazer? Quando eu entrei, isso assim, já falaram comigo de cara, Thales, não é fácil. Tem que correr isso, e não é a mesma coisa de que você pegar e jogar um futebol ali e correr atrás de uma bola, não é a mesma coisa. Mas eu treino, eu faço musculação. Independente disso, não é a mesma coisa, você vai sentir. Então, primeira coisa, aqui é uma equipe, a gente precisa um do outro, não adianta você querer correr mais que os outros, porque se você chegar lá com um pouco de soberba ali, sem muita humildade, você vai sofrer, a galera vai te fazer sofrer. Então, E é uma equipe unida? É uma equipe unida, por isso, tem o que chega ali, às vezes, tenta passar uma coisa, não, eu jogo bola, deixa comigo que eu vou fazer... a gente quebra o sorriso dele, infelizmente, não vai, porque não tem como. Tem que ter um sincronismo ali com todo mundo para trabalhar certinho e acabar todo mundo ir embora para casa. Porque Então eles te falaram isso? eles me falaram isso.
E aí, só que como eu já sabia disso, eu falei assim, não, eu vou sentir no corpo isso. E realmente, as 2 primeiras semanas, eu chegava em casa, eu não sentia muito minhas pernas. E foi num trecho bem leve, que era de 18 quilômetros na época, o primeiro trecho que eu fui. Levíssimo. Trecho quase leve, nada, de assim, 18 a gente que é quilômetros. atleta, né, Fernando? Levíssimo. O A gente que menor corre trecho maratona. o menor é 18, o maior dá 46. 18, é bom lembrar, né? A extensão da Lagoa da Pampulha. Você imagina. Inteira. Um dia, então, você já Não, correu o a menor Lagoa é da 18, Pampulha. o maior é 42. Qual trecho que você faz? O de coleta 46, hein? É A isso. coleta de 46 quilômetros por dia? Eu fui nesses aí uma semana e eu falo com você que mesmo quem já é acostumado, Cansa, sente. claro. Então, quando eu entrei, eu fui nesse de 18, senti, parecia que eu não estava sentindo minhas pernas, mas com 2, 3 semanas eu comecei a acostumar. E aí foi indo. Aí eu fui passando para os trechos de 20, 28, até chegar no de 46. Mas eu fiquei mesmo mais, foi na área central ali, onde muita gente começou, né, a me reconhecer. Central, você quer dizer no centro de Belo Horizonte? Centro de Belo Horizonte, Praça 7, rodoviária, Não, onde te tem aquela reconhecer região. ainda não. Você ainda vai contar da fama. Ainda não, eu tô pulando, né? Me conta como é que foi isso. Alguém te filmou e a sua filha fez você viralizar. Foi isso? Isso, basicamente, isso mesmo. O que acontece? Ali na região dos Coqueiros, para quem que mora em Belo Horizonte, conhece, é uma região bem movimentada em Belo Horizonte. Ali tem muitos bares ali e tudo. E antes do caminhão chegar, a gente já chegava primeiro ali. Qual que é a região dos coqueiros? A região dos Coqueiros é a Avenida Amazonas ali, perto da Praça 7. Sim, no pirulito ali da Praça 7. Isso mesmo. Então, ficava ali, tem vários bares ali, fica bem cheio. E um amigo meu, né, sempre a galera já tinha aquela situação de gari modelo e tudo mais. Eu falei, pô, então pega o telefone aí. Filma aí que eu vou pegar o lixo, eu vou desfilar com o lixo na mão, jogar no caminhão. Ele fez essa filmagem na brincadeira, não foi nada assim, muito pensado não. E eu fui com essa filmagem para casa. Minha filha sempre passava o final de semana comigo, né? Ela viu essa filmagem e falou, pai, que legal, vou postar no TikTok. Eu falei, filha, o que é TikTok? Eu não sabia nem o que era. Gente, eu não sabia. Hoje eu tô no TikTok lá, 4 milhões. Você é um TikToker. Eu sou um TikToker hoje, 4 milhões de seguidores, e há 3 anos atrás eu não sabia o que era TikTok. A viralização é um negócio muito louco. É uma né? coisa assim, surreal, É o que o sabe? Jarro falava, né? Os 15 minutos de fama aí pra todo mundo. E o que o povo falava no seu vídeo? Quais eram os comentários? Nossa senhora. Não, Quem deu o primeiro nome de Garigato, gente? foi assim, aí depois desse vídeo minha filha pegou, editou e postou. Postou à noite. Quando foi no dia seguinte, eu acordei com muitas notificações no meu telefone, muitas mesmo, coraçãozinho, comentário, diversos comentários, né? E aí eu falei, gente, peraí, uai, o trem, o que está acontecendo aqui? Mineiro fala trem, né? O trem... E aí eu fui trabalhar e nesse mesmo dia, de um dia para o outro, já começaram a me reconhecer na rua. Você é o gari do TikTok? Eu falei, como assim? Tira foto comigo? Eu falei, não é possível. Nunca tirei foto com ninguém. Aí, sério, homens, mulheres, todo tipo, casal, tirando foto comigo. E aí eu falei, pô, cheguei em casa, falei, não, vou olhar o que está acontecendo. Olhei e comecei a receber mensagens até de um concurso que ia ter o Mister Belo Horizonte, que elege o homem mais bonito de BH. Eles te convidaram. Eles me convidaram por conta desse vídeo. Entendeu? Então, esse vídeo tomou uma repercussão muito grande. Muito grande. E aí, comentário, igual você perguntou, nossa, lindo, bonito. É o Garigato, pronto. Quando alguém colocou lá Garigato, o comentário fixou e aí a galera toda... Porque já teve algumas reportagens no passado, assim, em 2015, de garis também, que o pessoal apelidou de Garigato. Inclusive, teve até um que foi até no programa da Eliana. Mas a história dele não teve tanta repercussão igual a minha. Sua. Viralizou, foi para os programas de televisão, foi parar na Eliana. E aí, o que mudou na sua vida? Daniela, muitas coisas Você mudaram pediu umas folguinhas para poder viajar, fotografar? Assim, de cara, por exemplo, eu não conhecia a praia. Eu com 30 anos de idade, 31 anos, eu não conhecia a praia. Eu ganhei isso de presente da empresa que eu trabalhava. Isso aí foi a primeira coisa que aconteceu. Que assim, legal. Pra onde imagina, você foi? Para Espírito Santo. Qual praia? Foi, como é que chama? Vila Velha. Pensei que fosse Guarapari, né? Como todo bom mineiro. Não, mas para quem, por exemplo, para quem nunca viu a praia, o mar, cara, se você levar para qualquer, a pessoa vai olhar. Eu de dentro do ônibus já estava sentindo assim, meu olho, pensa. E aí, isso já começou aí. Aí eu ganhei como é que chama? Um book de fotos também lá na Lagoa da Pampulha, de frente para a igrejinha ali. Disponibilizaram um caminhão para mim. Falei assim, gente, aí eu comecei a acreditar mesmo que essa questão de visibilidade, que eu estava mesmo sendo uma pessoa conhecida aqui na minha cidade.
E depois eu comecei a interagir com a galera, porque eu não postava stories, nada, eu não sabia como fazer. E aí começaram os outros programas de televisão, aí começou a mudar mesmo, mudou muita coisa. Qual foi o primeiro programa de televisão, você lembra? O primeiro foi, o Balanço Geral gravou, né? Fomos lá em casa, gravou tudo direitinho, um pouco Na da Record, minha... né? Na Record, gravou um pouquinho lá, um pouquinho da minha história. Na sequência, o Bom Dia Minas, da Globo, gravou também. E posteriormente veio o pessoal do Jornal Tempo, na sequência, junto com o Jornal Super, que foi a capa do Super. Depois dessas 4 reportagens, teve o Fala Brasil também, que agora tem o Fala Brasil ao vivo também. Então, depois dessas reportagens, essas primeiras aí, viralizou muito mais. Eu estava ganhando 5 mil seguidores no Instagram, por exemplo, por dia. Eu já não estava sabendo mais como responder todo mundo. E isso mexe um pouco com o psicológico da gente. Mexe Como é muito. que você fez? Minha filha, eu falei, minha filha, me ajuda aqui, me ajuda a responder, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer mais vídeos. Você estava namorando? Ou você estava solteiro? Nessa época, quando estourou, eu estava começando a namorar com a minha atual esposa. E o B.O.? Nossa Senhora. Porque assim, era difícil. Realmente, para ela, eu imagino que seria muito difícil. Porque nas ruas as pessoas me reconheciam, é abraço, é foto. E o meu público, ele é focado assim, né? Ele é mais mulher, 90%. Hoje não é tanto mulher, mas era 90% mulher. Então, assim, tinha muita gente que stalkeava um pouquinho, né? Eu virei de alguma... Não sei se pode falar isso aqui no programa, mas... eu virou, como se diz, para muitos, virou um fetiche. Como se diz, um fetiche, não vou falar outra palavra, né? Virou um fetiche. Então, muita gente, como ela não aparecia nas redes sociais, muita gente achava que eu era solteiro. Entendi. Então, o povo abusa, né? O pessoal, alguns abusavam um pouquinho, entendeu? Às vezes ia tirar uma foto e dava aquele abraço, né? Opa, peraí, calma aí, vai quebrar meu... Mas até eu me adaptar com isso tudo, demorou um pouquinho. Mas eu tive que ter muita paciência, sabe? Tive que esfriar um pouco a cabeça. Você teve ajuda de um profissional de mídia para lidar com as redes Tentei sociais? com alguns, só que não deu muito certo, não foi muito para frente. Porque a empresa de assessoria, a grande maioria, queria transformar o meu perfil em perfil empresa, onde só tivesse ali publicidade de empresa e tudo mais. E como o meu perfil é um perfil realidade de vida, eu não podia desfocar disso. A galera não ia entender muito. Então, a questão era sempre postar mais o meu cotidiano. Você ganhou dinheiro? No início, não. Você acredita? No início, eu não via um centavo. Falei, gente... A galera até perguntava, Thales, você não está ganhando nenhum centavo com as redes sociais, você não está monetizando para você ganhar ali, igual o YouTube. O YouTube hoje, ele monetiza, ganha em dólares, né? Com publicidade, né? Com a publicidade. E nisso, eu não sabia como fazer. Né? Então, depois de uns quase 2 anos que eu comecei a entender, a aprender, tive que aprender quase que sozinho, sabe? Com a ajuda de familiares mesmo, esposa ali, minha filha, como monetizar as redes sociais para poder estar ganhando esse retorno. Você tem uma marca de óculos, ou você é parceiro? Sim, depois disso eu criei uma loja de óculos, falei assim, vou criar uma loja de óculos, Óculos Garigato. E aí eu criei um perfil no Instagram, criei essa loja de óculos para minhas seguidoras, muitas mulheres, né, focado também ali. Feminina? Feminina e masculino, tem masculino também, tá. tem infantil. Olha, e aí, bem tipo, amplo, né? eu fiz, falei, poxa, e não viralizou igual, né, o meu perfil, mas já gera um uma retorno. renda. Eu comecei a entrar nessa questão do empreendedorismo, né, para poder, eu nunca imaginei. Nossa. Mas aí você foi contratado para fazer foto, Sim, você fez aí trabalho surgiram como modelo. publicidades, surgiram, por exemplo, propagandas para o Apoio Mineiro, Martiminas, supermercados, entendeu? Que começaram a te chamar. Começaram a me chamar para fazer publicidade, às vezes ia ter uma promoção, eu ia lá, gravava as promoções, fazia uma postagem no feed em collab. Então eu comecei a ficar... Já tá na linguagem, né? Comecei a... Já começou a ganhar um pouco de dinheiro aí eu ali, comecei. Né? Chegou um momento que eu já estava... vou ser bem franco aqui, eu estava ganhando 2 vezes mais do que eu ganhava na profissão de gari. E aí surgiu a pergunta, todo mundo. Poxa, você já continuar a ser gari? Isso. Por que continuar a ser gari? Continuar correndo os mesmos riscos, né, de vidro, seringa, acidente de trânsito, tudo. Né? E aí eu sempre respondia, eu falava, olha, começou tudo nessa profissão. Eu tomei um amor por essa profissão tão grande, eu entendi que eu virei uma, como é que eu vou dizer, qual é a palavra certa, gente? Referência? Referência, isso. Eu virei uma referência no meio dessa profissão. Então eu comecei a receber mensagens de milhares de pessoas do mundo inteiro, de coleta de lixo, sabe, como que é feita a coleta, as galera usando assim, né,
falando, "Pô, reposta isso aí, fazendo vídeos de como descartar o lixo Você faz correto. isso, né, na rede. Porque eu você faço mostra. isso. Eu mostro isso Não lá. joga assim, joga assado, isso é perigoso para o gari, isso é Isso. perigoso para você. Você faz essa educação, né? Isso. Toda na Então, rede o que eu social. fiz? Eu tive, né, no meio desses anos todos de gari, eu tive alguns acidentes de trabalho, assim como vários outros gari têm. É normal, mas não deveria ser, né? Então, isso é uma luta. Que tipo de acidente? Exemplo, Quedas? existe a queda até mesmo por irregularidades nas ruas, por exemplo, buraco, que não tem como a gente ver porque a gente está atrás do caminhão. Quando a gente desce, a gente cai como se fosse num buraco, porque o caminhão passa, ninguém vê, Entendi. quebra, fratura exposta, o joelho acaba indo embora rápido. Mas em questão da população que pode ajudar, vidro, seringa, copo, tudo que espeto Machucar, de né? churrasco, isso tudo. Nós, por exemplo, uma lata de macho de tomate, eu já vi arrancar um dedo, por exemplo. Então essas coisas, muitas coisas assim, até não posso nem mostrar muito nas Seu redes perfil sociais, é educativo, né? É educativo também. Então eu posto a minha vida, um pouco da minha história, incentivando a galera, independente da profissão que tiver, valorizar, não tenha vergonha. Muitos têm vergonha, né, da profissão. Eu ia entrar nesse assunto pelo seguinte: você ajudou o pessoal da sua equipe a melhorar a aparência, a ficar mais Sim. vaidoso. Ah. Tem outros garis gatos lá dando pinta nos caminhões. Porque a gente vê uma pessoa, a gente quer, às vezes, se espelhar nela também. Sim. Não é porque o cara tá ali, que é gari, que tá coletando lixo e tudo, que ele precisa estar mal arrumado, né? Verdade, verdade. Então, assim, como eu Então sempre você inspirou? Inspirei muita gente. Tem muitos garis gatos. Tem. Só que assim, eu fui... É como se diz, né? Tem coisas que é só Deus mesmo para Você é o explicar. pioneiro. Então eu fui pioneiro nessa situação. Hoje, considerado, eu acho que o gari mais seguido do mundo. Isso é ótimo. Sério. Quantos seguidores você tem atualmente? Hoje, no Instagram, em um perfil eu tenho 1 milhão, mas eu administro 4 perfis no Instagram, que soma 1,5 milhão, mais 4 milhões no TikTok, 3 milhões no aplicativo que chama Kawaii, 2 milhões e 200 no Facebook. Muita E gente. Mais quase de 10 milhões, e então, meio né? milhão Assim, por cima. O que mais você tem é o TikTok. TikTok é o que eu mais tenho, porque Mas foi você lá ainda, que começou. Você ainda não conseguiu abandonar a carreira de gari. Sim, você gosta. eu não abandonei porque eu sinto, Daniela, que eu tenho uma missão, sabe? E eu estando na linha de frente ali, trabalhando, eu vou conseguir passar essa mensagem para a galera, sabe? Mas, obviamente, se surgiu uma outra oportunidade Surgiu. que te deu uma estabilidade, Sim. uma segurança. Você tem 2 filhas, você casou Isso. agora. E aí, né? é verdade. Tudo custa dinheiro. Então, o que eu fiz? A gente conversou, houve uma reunião na empresa. Eu me desvinculei de CLT para fazer um contrato com a empresa para me poder ter mais tempo para gravar meus vídeos e conciliar com o meu trabalho. Entende? Então, eu não tenho a obrigatoriedade de ir todos os dias, mas eu continuo na profissão. Mas você continua cumprindo pelo menos Você é uma um carga gari horária. PJ, então. Empreendedor. Isso, empreendedor. É. Um gari PJ empreendedor, isso. Tá Um na gari moda, PJ, Pedro, hein? viu? Não é Os uma coisa coaches- comum. Os coaches vão gostar disso. É verdade. O que falta, então, agora, para o garigato? Para a gente encerrar essa parte da TV. Então, olha, faltar não me falta nada. Eu falo que todos os dias de manhã eu sempre agradeço a Deus pela minha vida. Eu acho que eu tenho o que é mais importante, a minha saúde. Então, hoje eu agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Realmente, os meus seguidores mudaram completamente a minha vida. Hoje eu adquiri coisas que às vezes na minha vida inteira eu não ia conseguir. Igual eu falo com a galera, eu não coloco meu coração em bens materiais, eu coloco em pessoas. Né? Porque as coisas vão passar, mas o que a gente passa, a energia, a essência, fica. Então, bem dizer, eu estou bem realizado, graças a Deus. Daqueles 1.030 que você ganhava, Passou por um pouquinho a mais. virou né? história. Virou. Thales, muito obrigada pela sua presença aqui, por contar um pouco a sua história. Né? Muitas vezes, eu estava conversando com o Fernando, a gente acha que pode ser uma superficialidade, mas a gente conhecer a essência das pessoas é o principal objetivo desse programa. E conhecer os nossos mineiros que dão visibilidade para a nossa cidade, para o nosso estado, e como a sua história, já que você falou aqui, que você tem uma missão. Então a gente espera que você siga aí brilhando, né, conquistando tudo que você deseja com o seu trabalho. Eu agradeço demais a oportunidade, tá? De coração, tá bom? É isso aí. Obrigada, viu, Fernando? Obrigado você pelo convite, Dani. A gente continua esse papo no nosso bloco exclusivo na internet. Obrigada pela companhia. Um beijo, até o próximo programa.